RVTV apresenta Show Rural Copavel. Oferecimento Banco do Brasil, o banco do produtor rural. De Pascoal e Titã, você pode confiar. Olá, amigos da RVTV, voltamos ao vivo aqui dos nossos estúdios, direto do Show Rural Copavel, em Cascavel, Paraná. Gostaria de lembrar a vocês que todas essas entrevistas só estão sendo possíveis por causa dos nossos patrocinadores, o Banco do Brasil, o Banco do Produtor Rural e De Pascoal Titã. Nessa dupla você pode confiar. Eu converso agora com o Roberto Toledo, engenheiro agrônomo. Ele é gerente de produtos herbicida na Ouro Fino Agrociência e ele traz um recado muito importante aqui para o produtor rural, porque ele é especialista em manejo de plantas daninhas resistentes a herbicida. Pode até parecer num primeiro momento uma contrapartida. Como é que a pessoa pode vender herbicida e dizer que as plantas são resistentes aos herbicidas? Quer dizer, ele vende um negócio que não cumpre aquilo que tá se propondo a cumprir, né, Roberto? Parece uma coisa meio monstro, né? Uma coisa... Na verdade, Daniel, boa tarde, né? Quando a gente fala do problema de plantas daninhas resistentes a herbicidas, isso se deve a um processo de seleção natural. As plantas daninhas elas vão evoluindo e ocorre um processo de seleção, onde plantas que anteriormente eram controladas por um determinado herbicida, à medida que eu faço um uso contínuo e exclusivo praticamente desse herbicida, eu seleciono populações que não são mais controladas. E essas plantas acabam se multiplicando e infestando as áreas, e aí essa ferramenta eu posso ter problemas quanto ao uso ao longo do tempo, né? Então a questão da resistência é um processo de seleção natural, onde eu elimino indivíduos que eram controlados e deixo indivíduos, plantas mais fortes a esse produto específico. Do ponto de vista prático do produtor rural, esse problema começou a ficar crítico mais ou menos quando? No Brasil a gente tem casos desde a década de 1980, né? Antes de adotar as tecnologias aí de soja, milho geneticamente modificado, e pode ocorrer com qualquer tipo de herbicida desde que eu use ele de uma maneira contínua e frequente, né? Sem ter uma rotação com outros herbicidas que atuam de maneira diferente para controlar essas plantas daninhas. Isso acontece também nos pesticidas e nos fungicidas, né? Também. Quando você não muda a molécula, não quebra ciclo, ele... Exato. Então um dos princípios é você fazer rotação de produtos químicos, né? De herbicidas ou fungicidas ou inseticidas que atuem em mecanismos de ação dentro da planta de forma diferente. Ou seja, uma das ferramentas hoje da agricultura moderna e empresarial para se garantir lucro e continuar na atividade, principalmente crescendo, é a rotação de cultura. Exato. Né? Isso já está bem difundido, acho que lá atrás, até antes da década de 80, né? Não dá para ficar plantando soja em cima de soja, milho em cima de milho, você tem que estar sempre fazendo... Então agora o que você está querendo me dizer é que também a sobrevivência na agricultura vai passar pela rotação de princípios ativos de herbicidas, pesticidas e fungicidas, mais especificamente no seu caso, de herbicida. Exato. No meu caso, a gente vai estar trabalhando muito forte a questão de herbicidas. O que ocorreu? Nos anos 2000, 2005, com a expansão das áreas de soja geneticamente modificada, tolerantes ao glifosato, e depois com o advento do milho tolerante ao glifosato, nós começamos a aumentar o uso de glifosato ao longo do ciclo produtor, ao longo do ano, né? Então eu usava na soja, continuei usando no milho, volto a usar na soja, que são as duas principais culturas em rotação. E a gente acaba não rotacionando esse glifosato com outros herbicidas. Então eu estou aumentando a pressão de seleção em algumas plantas e elas vão adquirindo uma resistência ao longo do tempo, e esse herbicida deixa praticamente de funcionar para determinados alvos. A gente tem casos muito sérios no Brasil com duas plantas daninhas que são bastante importantes, que é o capim amargoso, Digitaria insulares, né? E a buva, que é a coniza bonariense ou canadense, que tem diferentes espécies. Que muitas vezes a gente controlava com doses de 1,5, 2 litros, 3 litros
de produto comercial por hectare de glifosato, e hoje a gente tem populações que com 16 litros até 32 litros do mesmo produto, a gente não tem mais esse controle. 30 vezes mais. Exato. E mesmo assim você não está controlando. Exato. Então a gente precisa usar outras ferramentas. É aí que eu queria chegar. Você já está dando o problema, vamos chegar aí agora como é que a gente faz a solução. Pelo que você estava me comentando aqui antes da gente entrar no ar, deixou-se uma época de fazer as aplicações dos pré-emergentes. Exato. E esse talvez seja a razão desse problema, na sua opinião? Ele acelerou esse problema, com certeza, né? Porque quando a gente trabalhava, a agricultura trabalhava com herbicidas pré-emergentes, e aí a gente tem diferentes grupos químicos que atuam em diferentes mecanismos de ação dentro da planta, eu tinha várias ferramentas para rotacionar esse manejo. Então, a partir do momento que eu tenho uma planta resistente a um herbicida A, eu uso um herbicida B e eu elimino essa população naquela safra. Então, eu não deixo que ela se multiplique e aumente o nível de infestação. Não, faz total sentido o que você está falando, é altamente... Vamos supor que se eu estivesse me vendendo, é altamente vendável, eu já comprei a solução. Quer dizer, eu entro com o dissecante, quando eu estou no meu preparatório pré-plantio, espero virar palhada, assentar no solo, aí eu entro com o pré-emergente. Você tinha comentado que hoje o controle dessas plantas daninhas, nem com 30 litros por hectare a gente consegue mais controlar, que elas adquiriram uma resistência, vamos dizer, total, né? No pré-emergente, qual que é a quantidade de produto que eu preciso usar? Eu consigo usar exatamente as doses previstas em bula, em recomendação, por quê? Eu estou trabalhando com um herbicida, um pré-emergente, vou dar um exemplo aqui, um sulfentrazone, por exemplo, numa dose de 0,4 litros de produto formulado por hectare, que é a dose recomendada para um determinado tipo de solo, porque aquela planta não é resistente a esse herbicida. Deixa eu ver se eu entendi. Se você usar o pós-emergente, 30 litros por hectare, eu não mato o capim amargoso nem a bulva. Exato. No pré-emergente, se eu usar 0,4 litros por hectare, eu mato? Eu consigo eliminar os novos fluxos, eu tenho um bom controle. Quantos por cento de eficiência? A gente tem, dependendo da associação que eu fizer de pré-emergente, eu tenho resultados de 90%, 95% até 100%. Né? De 90% a 100% com 0,4 ml no pré-emergente e zero de eficiência usando 30 litros por hectare no pós-emergente. Exato. É importante que, dependendo do que eu tenho na área, por exemplo, eu tenho bulva e tenho amargoso, eu vou trabalhar com uma associação ou uma aplicação sequencial de pré-emergentes. Então, eu posso usar 0,4 de sulfentrazone e 1 litro de clomazone por hectare, para a gente ter um amplo espectro. Eu vou reduzir bastante esse nível de infestação, vou ter um controle aí por um período de 20, 30 dias, aproximadamente, de 95% até 100% de controle. Os novos fluxos que ocorrerem a partir de 30 dias durante o ciclo da soja, eu posso entrar, manter o glifosato para controlar outras plantas daninhas e entrar com outro pós-emergente específico para a bulva, como por exemplo, se for uma... E eles podem ser aplicados juntos, na mesma operação? Podem ser, está tendo uma regulamentação agora, né, e orientação da questão de associações, ou pode ser feito numa aplicação sequencial. Vou pegar o caso do capim amargoso, a gente mantém o glifosato na dose normal para manejar outras plantas daninhas e eu associo com um graminicida, né, de excelência e mais um óleo, um adjuvante de boa qualidade, para ter a continuidade e manter essa soja no limpo. Mas pensando em economia, já que é mais um ingrediente na receita do produtor, né? Porque eu costumo dizer que produzir soja e milho é como se você fosse fazer um bolo. Você tem uma série de ingredientes, você tem a sequência para colocar esses ingredientes misturados. Pensando que é mais um ingrediente na receita da produção de soja ou na produção de milho, se a gente tivesse a segurança de poder fazer na mesma aplicação, resultaria numa economia direta, né? Porque é menos uma movimentação de máquina, mobilização de funcionário, preparo de calda. Sim, você tem algumas vantagens em termos de rendimento operacional, de logística operacional e tudo mais, redução de custo, pensando em máquinas. A gente precisa entender muito bem a parte da recomendação técnica, de compatibilidade em produtos e acompanhar como está a nossa legislação. Até um tempo atrás,
não era permitido fazer essa recomendação e hoje está tendo todo um estudo e uma regulamentação disso. Se eu não puder fazer esse tipo de operação, eu posso fazer uma aplicação sequencial. O mais importante é que eu plante a soja, por exemplo, no limpo, sem a presença de plantas daninhas, e que eu colha essa soja no limpo. Você me deu um dado aqui interessante, que é, no pré-emergente, a gente consegue entre 90% e 100% de eficiência com 0,4 litros por associado hectare. A 1 litro por hectare de um outro produto. Depende tudo bem. do pré-emergente. Mas aí você fala que tem uma rebrota a partir dos 30 dias, né? Uma nova infestação. Uma nova infestação, Daniel. E essa aplicação com esses outros princípios ativos chegam em que nível de eficiência? A gente vai conseguir também manter esses níveis de 90% a 95% de controle. Então a gente pode dizer que esse problema que a gente herdou ou criou da década de 80 para cá, por abolir a técnica do pré-emergente, a etapa da pré-emergência, se a gente fizer durante 3, 4, 5 anos essa receita, a gente vai ter uma diminuição considerável desse problema. Pode até não precisar mais ter que fazer. Eu não diria não precisar mais fazer. Na minha opinião, quando a gente pensa... Ou se vai se tornar menos crítico, vai ser uma coisa que vai estar... Eu acho que o mais importante é você tentar reduzir o potencial de infestação da tua área, né? Cada vez mais você ter menos plantas daninhas presentes, fazendo um manejo assertivo, né? Eu costumo falar muito assim, o produtor brasileiro ele precisa ser competitivo. Para isso ele tem que ter alta produtividade e ele tem que ter uma gestão inteligente de custos. O que é a gestão inteligente de custos? É saber usar as ferramentas ao longo do tempo para que em várias safras ele tenha potenciais produtivos e altamente competitivos. Não adianta eu fazer o trabalho muito bem feito em um ano, em um ciclo, e depois no próximo ciclo eu relaxar e deixar esse banco voltar a infestar a cultura. Eu vou ter novos investimentos cada vez maiores para ter um equilíbrio. Interessantíssimo, Roberto. Eu acho que você contribuiu bastante, principalmente por um outro lado agora, sem falar especificamente da parte agronômica, que é a questão que eu acho que é inerente do ser humano de se acostumar com um problema. Exato. A gente se acostuma com o problema, você já reparou? É que nem aquele cara que tem o cachorro, que toda hora que chega alguém, ele vai lá e morde. A gente vai se acostumando com aquele cachorro, em vez da gente corrigir o cachorro, né? Exato. E eu acho que a gente foi se acostumando com a questão de de abolir a técnica do pré-emergente, quando na verdade ele nos traz uma economia, pelo que você está mostrando, porque você passa a usar 0,4 litros por hectare, quando na verdade você chegou a usar até 30 e não resolveu o problema. Então quer dizer, você estava gastando. Você acostumou com o problema, né? Você vai assim, bom, essa planta vão meter o pau e jogar e aumentar. Eu acho mais uma reflexão assim da questão do ser humano mesmo, como a gente se acostuma com as coisas e não se provoca, né? E eu acho assim, muito interessante, Daniel, nesse sentido, que a gente não pode relaxar realmente, né? A tecnologia da soja tolerante ao glifosato, do milho tolerante ao glifosato, ela foi muito bem-vinda. Hoje a agricultura brasileira depende do glifosato para a gente ser competitivo, então a gente precisa preservar essa molécula, né? Mas eu não posso deixar que o manejo só seja feito com essa ferramenta. Eu preciso entender várias fases do processo para que eu use outras ferramentas para conseguir continuar usando o glifosato. Então esse é o detalhe. Está em linha, muitas. Então um exemplo prático disso, quer dizer, a regulamentação agora do antibiótico para o ser humano, né? Porque antes qualquer dorzinha de garganta, você ia na farmácia comprar um antibiótico e tomar um antibiótico. Chegou falando, não, antibiótico é só para infecções em casos mais graves, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Conforme o receituário. Conforme o receituário, para você não criar resistência e a gente perder essa eficácia no controle de muita doença que pode levar à morte, né? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece. É um processo natural. Exatamente. Bom, gente, eu conversei aqui com o Roberto Toledo, engenheiro agrônomo. Ele trabalha na Ouro Fino Agrociência, ele é gerente de produtos herbicidas, especializado em manejo de plantas daninhas resistentes a herbicida. Eu acho que foi uma conversa extremamente elucidativa, vale a pena tentar se aprofundar nesse problema e nessa técnica, porque a solução é mais barata do que o problema que a gente tem aí instalado. Basta
que a gente volte a aceitar determinadas técnicas que já foram usadas e por uma comodidade, como ele mesmo disse, de uma molécula extremamente eficaz, a gente deixou de fazer isso e tem trazido algum problema. Roberto, muito obrigado. Muito obrigado. Espero que você fique conectado com a RTV e a gente possa fazer outras matérias dessas elucidativas. A gente volta a qualquer momento aqui do Show Rural Copavel, lembrando que tudo isso graças ao patrocínio do Banco do Brasil, o banco parceiro do produtor rural, e a De Pascoal Titan. Nesta dupla você pode confiar. Vamos que vamos e até qualquer hora. RVTV apresenta Show Rural Copavel. Oferecimento Banco do Brasil, o banco do produtor rural. De Pascoal e Titan. Você pode confiar.